Operações que têm o percentual de acerto de 70% no mercado brasileiro. É isso que eu vou ensinar para você hoje, mostrando várias operações possíveis e vários padrões de candles possíveis para você então conseguir esse 70% de acerto. Valor esse indispensável para você obter sucesso, né? Então eu vejo muitos traders aí, na verdade a maioria dos traders acham que estão operando aí com percentual de acerto alto, em operações com percentual de acerto alto, e mal eles têm aí 45 a 60% de acerto, ok? Então o que acontece? A maioria dos operadores, independente até do método, mas vamos falar do método Oliver Velez aqui. O pessoal opera com 45 a 60% de acerto sem saber, e desconhece muitas vezes aonde que estão o padrão das melhores operações. Aonde estão essas operações, qual que é o padrão melhor dessas operações. Então é isso que você vai ver nesse vídeo, indispensável aí para você aumentar os seus gains no nosso mercado. Vídeo esse gravado no carnaval, como havia prometido para vocês. Quem quisesse estudar no carnaval aí, estaria diante de excelentes vídeos. Então deixa um like no vídeo, compartilhe esse vídeo. É muito importante o comentário também para mim aí. Eu respondo todos os comentários, ok? E eu convido a todos também a participarem da Masterclass, para você não ficar aí autodidata no mercado. O autodidatismo não funciona. Você precisa de um mentor para te ajudar aí para frente, na verdade, né? A identificar realmente essas operações, estar aí no dia a dia com você. Eu pego realmente na mão dos meus alunos para ajudá-los. Você pode assinar a Masterclass, que é a sala ao vivo, então de 8h50 ao meio-dia, todos os dias, eu explico o setup, eu mostro o setup ao vivo, explico, falo aonde que é mais interessante entrar mais pesado, onde não é interessante entrar. Plano semestral, plano anual, com as apostilas inclusas, as apostilas dessas que vocês podem também comprar separadamente. Então, muito bem, vamos prestar atenção aqui, vários padrões interessantes que são operações aí de 70%. Eu vou até mostrar uma operação aqui que é mais até do que 70%, mas o meu objetivo com 70% aí, essas operações já são interessantes. Então vamos lá, preste bem atenção, ok? Colocando nesse dia aqui, eu tenho duas operações com 70% de acerto. Eu tenho esse VSS e eu tenho esse Bear 180. Tá. A primeira coisa que eu vou, nós temos que saber, obrigatoriamente temos que saber, é que nós precisamos de uma Lock 1, certo? Ok? Nós precisamos de uma Lock 1. Ô Senna, todas as operações que você está falando em Lock 1, quer dizer, todas as operações de 70% de acerto, nós precisamos ter aí uma Lock 1? Olha, eu vou dizer que não. Tem operações que em Lock 5, nossa, tem operações de contra-tendência que tem 70% de acerto? Tem também. Tá? Agora, nós temos uma operação aí de Lock 3 com 70% de acerto? Não. Todas as operações de Lock 3, independente do setup, não chegam a 70% de acerto. É claro que muitas vezes essa é a única oportunidade de você fazer um trade, às vezes no dia. Às vezes o mercado está tão forte que você não consegue pegar ali próximo da 20, ou não consegue pegar um trade em Lock 5 diferente, aí que eu vou mostrar aí para vocês. Tá? Mas, quer dizer, ela é necessária também para os seus gains, mas ela não tem 70% de acerto aí nas operações, ok? Então você sabe que 70% você só vai conseguir em operações em Lock 1 ou em Lock 5, em casos de exceção, que a maioria estarão aqui, a maioria das operações vai estar aqui na região de Lock 1 dos 70%, ok? Então muito bem. Nós temos aqui um VSS. Uai, Senna, mas você mesmo disse que o VSS não é o trade favorito no mercado brasileiro. Realmente não é o meu trade favorito no mercado brasileiro. Tá? Porém, com algumas condições, porém com contexto e alguns padrões de candles,
é possível no VSS ou no VBS obter 70%. Tá? Eu vou mostrar aí para vocês como. Então vamos avaliar e estudar inicialmente esse trade aqui que é o VSS de Lock 1. Tá, então vamos lá. Se nós pegarmos a apostila, ok? Nessa apostila aqui, vamos lá. VBS e VSS. Tudo bem, então vamos lá. Tá. Vamos dar uma olhada nesse VBS. Tá? Vamos dar uma olhada aí nesse VBS. Ok? O que que acontece? Quem me acompanha aí nos vídeos no YouTube, tá? Como eu já havia falado, sabe que o VBS e o VSS não é o meu setup de preferência. Porque o percentual de acerto dele é baixo. Mas, Senna, então se o VBS e o VSS tem um percentual de acerto baixo, como é que você colocou ele no vídeo dos 70% aí de acerto? É porque o VBS ele pode passar da água para o vinho de uma forma bem mágica, assim. Tá? Então o que que acontece? Se você tiver essa situação aqui, ó, esse é um percentual de acerto. Eles têm um percentual de acerto, tá? Baixo. Agora, se vem outro candle e faz dessa forma aqui, um candle de BT no VBS, tá? O percentual de acerto é outro, tá? O percentual de acerto é outro, ok? Obviamente nós temos que ver que esse VBS ele está em Lock 3, ele não está em Lock 1. Agora imagina esse VBS em Lock 1 ou VSS, né? Porque o VSS é o contrário. Tá? Então o que nós temos aqui? Nós temos o contrário. Tá? O que é o VSS? Nós temos uma tendência de baixa, faz um pullback. Esse pullback tem um candle com uma tail superior. O VBS teria que ter uma tail inferior, né? O VSS tem uma tail superior. Ok? Então o que você tem aqui? Bom, eu tenho um VSS. Então vamos lá, um VSS de Lock 1, tá? Com candle de tail superior. Tá? Então eu tenho um VSS de Lock 1 com candle de tail superior. Perfeito? E isso sim coloca uma situação para nós termos aí um trade de 70%. Luciana, mas basta isso então? Um VSS de Lock 1, eu entendi a questão da Lock 1, VSS de Lock 1 com candle de tail superior, nós temos aí 70% de acerto? Ainda não é suficiente para ter 70% de acerto. Por quê? O que falta aqui? Contexto macro. Contexto macro. Então nós temos aí a importância do macro. O macro, será que o macro está baixista? Então contexto macro baixista. O que eu preciso então? Observe o que eu preciso ter aí para ter 70% de acerto num VSS. Nesse caso eu preciso ter o macro baixista, eu preciso ter um VSS de Lock 1, eu preciso ter um VSS com candle de tail superior. Dado isso, aí eu tenho os 70%. Ok? Dito isso, aí eu tenho os 70%. Tá? Aí sim eu vou ter os 70% de acerto que eu estou falando nesse vídeo aí para vocês. Com o contexto macro baixista, com VSS de Lock 1 com candle de tail superior. Vamos ver então, e esse dia 17 de janeiro, como é que esse dia 17 de janeiro estava? Bom, esse dia 17 de janeiro estava aqui, ó. Se ele estava aqui, ele estava numa tendência de baixa, tá? No macro, ele está numa tendência de baixa no macro. Eu tenho um VSS de Lock 1 com candle de tail superior, ok? Eu tenho, no dia aqui 17 de janeiro, eu que tenho uma situação aí importante e interessante aí para nós termos o 70%. Show? Essa é a primeira situação. Então assim, o VSS em si, então imagina,
Você consegue imaginar se esse VSS, para ter 70% de acerto, eu coloquei Lock 1, candle de tail superior, macro baixista, para ele ter 70% de acerto. O que você me dirá se não tiver assim, ó, se não tiver esse candle de tail, o que você vai me dizer do percentual de acerto? Vamos colocar, vou colocar o contexto aqui, ó, macro baixista, Lock, isso aqui é uma Lock 3, né? Lock 3, sem candle de tail inferior, no caso inferior por causa do VBS, certo? O que você vai me dizer de um VBS desse com macro baixista, com a Lock 3 sem candle de tail inferior? Se para conseguir 70% eu precisei de uma Lock 1 com candle de tail superior e com o macro a favor do movimento. Quer dizer, o percentual de acerto desse trade, dessa forma que eu coloquei para vocês aqui, é baixíssimo, não gerando condições, a meu ver, interessantes de trade. E muitas vezes, muitos operadores aí do método operam isso aqui sem problemas. O pior ainda, eles operam dessa forma com uma mão média para cima até. Ou seja, estão errando na mão, entrando num setup aqui, vamos dizer que... Qual que é o percentual de acerto de uma situação dessa, sendo? Não passa de 55, cara. Não passa de 55, talvez nem chegue a 55. Tá? Então, assim, o que muitas vezes... O que tem muito no mercado? Vamos falar do método Oliver, que não tem muito no mercado. São pessoas operando um método, tá? Sem conhecimento do que funciona melhor para o mercado brasileiro, ok? Conhece o método, conhece uns setups lá e vão operar, mas não tem a mínima noção do que eles estão fazendo em termos de risco. Não tem noção. Acha que o controle de risco, o que o pessoal acha? Não, vou fazer o controle de risco, vamos seguir o plano. Quando fala assim em risco, o pessoal pensa somente no controle de risco aí da conta, que é importante realmente, mas esquece que o risco tem a ver com a questão da qualidade do setup, do contexto que denota a qualidade do setup. Tá? Isso que eu tenho a oferecer a vocês. Então, já sabe que uma situação dessas aqui, dessa outra forma aqui, é super ruim. Sendo que a situação boa foi aquela que eu mostrei a vocês. Agora vamos para outra situação. E esse Bear 180 aqui? Esse Bear 180. O que nós temos em relação a esse Bear 180? Então nós temos um Bear 180 de Lock 1. Para ter 70% de acerto, nós precisamos ter um Bear 180 de Lock 1. Esse é um Bear 180 de Lock 1? Sim, é uma de Lock 1. Nós precisamos ter, nesse caso aqui, o macro baixista. Tá? Então nós precisamos ter um Bear 180 de Lock 1. Nós precisamos ter o macro baixista, tá? E nós precisamos ter um stop. É claro que aqui também precisava ter, né, um stop, mas quando a gente opera barras grandes, né, a gente tem que saber o tamanho do stop, tá? Então um stop compatível. Eu não falei isso no outro, compatível. Eu não falei no VSS, porque normalmente o VSS tem um stop mais compatível, né? Principalmente o de Lock 1 aqui, tá? Mas quando você está operando com barras grandes, barras maiores, você tem observado a questão do stop estar compatível ou não. Então você tem um macro baixista, tem um Bear 180 de Lock 1 e tem que ter um stop compatível, tá? Isso vai gerar condições, sim, de no mercado brasileiro ter 70% de acerto um Bear 180. Tá? Coisa que no mercado americano, segundo o Oliver, chega a 82% de acerto. Mas aqui, 70% nessas condições. Nessas condições. Então eu vou aqui no Bull e no Bear 180 para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com vocês.
Tá? Imagina, vamos colocar uma situação aqui que obviamente na apostila deve ter, né? Vamos colocar esse aqui, ó. Um Bear 180 de Lock 3. O que você acha de um Bear 180 de Lock 3? Você viu que para ter um 70% precisa de um Bull 180, um Bear 180 de Lock 1. Tá? Tem que ter o stop compatível, tem que ter um macro baixista. O que você imagina se esse Bear 180 for contra o macro? Eu vou colocar aqui macro altista. Você acha que ele tem percentual de acerto aqui? Você vai conseguir tirar 70% de acerto aí num macro altista com um Bear 180 de Lock 3? A resposta é não, pessoal. A resposta é não. No caso, um macro altista aí de Lock 3 vai ter mais ou menos também 55% de acerto nessa faixa aí também. Tá? Nessa faixa aí também. E é o que muita gente faz, novamente. Muitas vezes a pessoa vê o padrão e entra sem considerar o contexto, sem considerar outros detalhes aí que eu falo para vocês. Certo? Isso é que dá muito loss para as pessoas. Dá muito loss para as pessoas. Certo? Perfeito? Muito bem. Terceira situação. Nós tivemos aqui essa situação nesse dia aqui, ó. Essa situação, inclusive, pessoal, ela ultrapassa os 70% de acerto. Tá? Ela ultrapassa os 70% de acerto. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos um poder das duplas. Sim, um poder das duplas. Tá? E nós tivemos esse poder das duplas aqui a favor do macro nesse dia. Tá? Vou até conferir. Eu posso estar falando besteira, mas eu vou conferir aqui, tá? Dia 11, né? É dia 11 isso aqui? É dia 11. Vamos ver. Às vezes eu estou falando bobagem. Vamos lá? Dia 11 estavam sim a favor do macro. Agora, o que acontece? Nós temos aí um setup. Esse sim passa dos 70% de acerto, tá? Um setup desse chega a 85% de acerto. Esse é um dos setups mais poderosos, né? Então nós temos aqui o poder das duplas. Poder das duplas abaixo da M20, tá? Abaixo da M20. Poder das duplas abaixo da M20, ok? E ele vai ter aí mais de 70% de acerto, ok? Agora tem um detalhe importante, essa é uma diferença, olha só. Se você fizer esse trade aí, desse jeito que está nesse dia, se o macro tivesse macro altista, ele ainda ia ter 70% de acerto, porque aquele não tem 70% de acerto, ele tem 85% de acerto, porque aqui o macro está baixista. Tá? Nesse caso, o macro está baixista. Então, olha que coisa interessante. O poder das duplas, tá? Mesmo contra o macro, tem um percentual de acerto muito elevado. Muito elevado. Tá? Perfazendo, então, um dos melhores setups aí do método para ser operado no Brasil. Agora, junto com o macro, quer dizer, com o contexto, o poder das duplas fica ainda mais poderoso. Ele contra o macro ele já tem 70% de acerto, certo? Quais são esses trades? Mesmo contra o macro, ele ainda tem 70% de acerto. Vocês sabem me dizer? Tem alguns. Não é só o poder das duplas. Tá? Tem alguns setups que mesmo contra o macro, ainda tem um percentual de acerto muito elevado para você poder fazer as suas operações. Coisa que os outros não têm, coisa que o VBS não tem, que o VSS não tem, que o Bull não tem, que o Bear não tem. Você conhece esses detalhes? Pois é, se não conhece ainda, eu convido você a participar aqui da Masterclass, aonde eu dou todas essas informações ao vivo para você. Então, chega mais, assina um dos planos, né? Muito conhecimento sempre para vocês aí. Uma pequena prova desses conhecimentos está no YouTube, até o meu canal ainda mostra muito mais
aí do que a maioria consegue mostrar. Agora você imagina, eu estou dando apenas uma prova do conhecimento que eu tenho para passar. Imagina o resto do conhecimento. Pois é, então convido a todos aí, Masterclass sempre show. Você pode comprar as apostilas separadamente também. Agora, se você comprar no plano semestral ou no anual da sala, você recebe as apostilas inclusas. Então deixa o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, é sempre show aí. É mais um vídeo aí no carnaval. Show, pessoal, show demais.